Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora conhecer a lição 36 deste livro chamado Segue-me. Livro este ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O título da lição é A Graça do Senhor, abre aspas. A minha graça te basta, fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo em sua carta aos Coríntios 12, 9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humilhação eleva. A cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não ouvide o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. Notemos, portanto, que nesta lição, o Espírito Emmanuel nos apresenta um conteúdo numa forma um pouco diferente das anteriores. Aqui agora, ele faz uma ligação entre 3 pontos, que são os pontos que nos dão aqui o caminho para a meditação das palavras colocadas aqui. Primeiro, ele nos apresenta a graça de Deus. E precisamos entender o que é a graça do Senhor. Depois ele vai elencar, ele coloca aqui 29 itens. Itens estes que, via de regra, passamos por eles. Vivenciamos estes itens em nossas vidas, em nossas trajetórias. E por fim, ele coloca ao lado de cada item aqui elencado, um verbo de ação. Então ele vai fazendo essa conexão entre a graça do Senhor, a situação vivida por cada um de nós e o verbo de ação, o verbo escolhido, ou que talvez devesse ser escolhido por cada um de nós. É uma lição que exige que pensemos sobre ela. Que o nosso raciocínio trabalhe, para meditarmos o porquê que uma lição como essa pode ser muito útil a nós. E pode e deve. Porque esses 29 itens aqui, um a um, a gente passa por eles. A gente vivencia muitas vezes sacrifícios, injúrias, perseguições, tempestades, dores, solidão. Não são itens aqui alheios às nossas realidades. O que está aqui colocado são situações reais, verdadeiras,
incompreensão, olha só. Pobreza, enfermidade, morte. Tudo isso precisa então ser observado de uma maneira diferente da qual até agora nós as temos observado. Esse é o convite. É esse o convite. Se até hoje, agora, neste momento, eu entendia perseguição como algo ruim, devo mudar essa compreensão. Se eu entendia que a solidão era algo ruim, negativo, devo mudar. Para ter uma compreensão diferente do real significado do que aquilo pode significar. E a gente vai observando no que é possível se mudar. Isso tudo sempre, sem se esquecer de que está relacionado com a graça de Deus. Então, comecemos. O que é a graça de Deus? O que significa esta palavra graça? Graça não é algo engraçadinho. Ai, que engraçado, fez graça. Não. Esse é um entendimento de uma coisa menor. Graça de Deus significa dom, é o dom de Deus que concede auxílio e força para se viver. Deus fornece às criaturas força e auxílio para viver. É um dom de Deus. É uma força, uma potência que desce de Deus, que nos apresenta auxílio, força. É uma força que a gente não enxerga, não vê. Não percebe chegando, não percebe saindo, não percebe indo para cá ou para lá. A gente não vê. Mas que está presente, não falta a ninguém. Graça, que é a potência, que é a força que desce do Criador em auxílio à criatura, convidando ele à batalha, à luta. Vamos lutar? Vamos combater? Vamos batalhar? Vamos melhorar? Vamos mudar? É uma força que convida a olharmos para a luz, a voltarmos nossas energias e desejos, nossa disposição para a luz. Ela nos indica o norte verdadeiro. Essa é a graça de Deus. Poder auxiliador para superar as lutas. Todos recebemos um poder superior para vencermos as nossas batalhas. E esse é um poder que está disponível, bastando eu deixar esse poder entrar na minha vida, entrar no meu espírito, entrar no meu coração. Um poder, uma potência auxiliadora que nos sustenta na luta. Porque se nós acharmos que os problemas são maiores do que nós, se nós acharmos que os problemas não precisam ser lutados, serem vencidos, se a gente achar que é melhor largar mão de tudo, nós estaremos abrindo mão da graça do Senhor. Estaremos nos afastando, saindo da possibilidade de receber. Porque é óbvio que para que eu receba algo, eu preciso estar aberto a receber algo. Se eu me fecho, e aí a gente pode trazer até a questão da solidão, porque normalmente o que é a solidão? É o isolamento. Eu vou me isolando por uma série de justificativas minhas,
e vou me separando dos outros, vou me fechando, vou me enclausurando. Quando eu entro nesse processo, como é que eu vou conseguir sair dele se eu não estou aberto a receber nada? Aqui ele diz, solidão reconforta. A solidão reconforta. A solidão vai reconfortar apenas quando o homem que se vê numa situação de solidão, ele compreende que talvez essa solidão seja uma expiação e uma prova. Mas ainda assim ele trabalha na solidão por sua melhoria. Porque é perfeitamente possível, onde quer que eu esteja, trabalhar sempre por uma melhoria. Em qualquer condição. Em qualquer situação que eu esteja colocado, não há desculpas, não há para que eu busque a melhoria. Eu dou 2 exemplos aqui. 2 exemplos eu darei a respeito dessa solidão aqui. 2. O primeiro é do gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Não vou contar toda a história, mas rapidamente. Ele passou 30 anos preso a uma cama ortopédica, onde ele não mexia nada, exceto os olhos e a boca. Braços não eram mexidos, ele não tinha poder de mexer as pernas, nem a cabeça, nem ombros, nem dorso, nem nada. Paralisado, exceto boca e olhos. Nesses 30 anos que ele ficou nesse catre, que foi uma prisão, uma cela, esse homem, ele fez inúmeras coisas. Ele tinha, por exemplo, na casa dele um telefone e ele disponibilizou o número daquele telefone para as pessoas, como se fosse um telefone público. E uma pessoa poderia ligar para ele, uma pessoa ao lado dele atendia o telefone, colocava o fone no ouvido dele, na boca, e ele conversava com quem ligava para ele. Pessoas em depressão, em tristeza, em solidão, com pensamentos suicidas, ligavam para ele. E ele, através da voz, do pensamento, da boa intenção, da boa vontade, preso, solitário, sozinho ali, auxiliava os outros. Ele gravou 2 discos, preso na cama ortopédica. Ele ajudou a fundar, a inaugurar casas espíritas. Ele participou da construção, não fisicamente, mas através da possibilidade de trazer fundos para a criação de um orfanato. Trabalhou no auxílio de casas de repouso para idosos. Fazia palestras pelo Brasil. Ele ia, colocavam ele numa Kombi, na cama mesmo, tiravam a cama da casa dele, colocavam na Kombi, levavam ele às casas espíritas, ou aonde ele fosse chamado. Ele se sentiu solitário, sozinho, abandonado? Claro, é natural. Mas ele transformou aquilo num trabalho reconfortador. É o que diz a lição. A mãe dele, mãe de Jerônimo Mendonça, certa vez ela disse, eu acho que ela teve 12 filhos, se eu não me engano, 10 ou 12. De todos os filhos que eu tive, o único com problemas físicos foi Jerônimo. E é o único filho que nunca parou em casa. Um trabalhador. E o outro exemplo de solidão é o Dr. Bezerra de Menezes.
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Os últimos 3 meses e meio de reencarnação dele, na virada do século XIX para o XX, no ano de 1900, entre janeiro e ali um comecinho de abril, se eu não me engano ele desencarna dia 11 de abril, de janeiro, comecinho de janeiro até essa data, ele ficou sequelado numa cama. Ele teve lá um problema cerebral e ele praticamente perdeu todas as suas competências motoras. Nem falar ele falava. Doutor Bezerra de Menezes. Não é qualquer um. Ficou sozinho numa cama. Nesses 3 meses, 4 meses, quase 4 meses, né? 3 meses e meio, 4 meses, que ele ficou na cama, preso à cama, diariamente ele era visitado por todos aqueles que ele havia ajudado, porque ele dava receitas e não cobrava. E para aqueles que não tinham como pagar, ele dava dinheiro. Tanto é que a família dele vivia às mínguas. A família dele passava necessidade. Porque a família dele compreendia o trabalho dele e não o acusava. Eram ali parceiros de um trabalho cristão de caridade muito elevado, mas muito elevado e incompreensível para a maioria das pessoas. Porque quem de nós que tiraria de nossas casas o pão para dar para o outro? Quem de nós? Solidão que reconforta. Quando esses dois fechavam os olhos numa solidão íntima, o que dizia a consciência deles a eles mesmos? Me diga. O que a consciência deles os acusava? De nada. Não acusava de nada. Porque o trabalho efetuado por esses 2 homens não tinha como a consciência acusá-los de alguma coisa. E nunca faltou a eles o poder auxiliador para superar as lutas. Poder auxiliador para superar as lutas. É isso que você recebe agora. O poder que desconhecemos, que não temos capacidade de compreender, mas que ele desce de maneira ininterrupta a cada um de nós. Poder que nos auxilia na luta. E aqui nesses 29 itens que Emmanuel vai elencando, a gente passa por eles. Injúria, sacrifício, perseguição, tempestade, dor, luta, calúnia, solidão, obstáculo, adversário, dificuldade, desgosto, espinho, humilhação, ironia, incompreensão, pranto, desencanto, enfermidade, morte, pobreza. É da vida? É a vida? É a nossa caminhada? A caminhada é assim mesmo. Carregando nossa cruz, nossas dificuldades, somos incompreendidos, muitas vezes incompreendemos os outros. A injúria que às vezes escutamos, por vezes podemos até proferir a injúria. Perseguição. Quando alguém se sente perseguido, ele entende que a perseguição pode ser benéfica. Perseguição beneficia? Depende. Beneficia aquele que talvez entenda que aquela perseguição
É uma perseguição baseada pelo trabalho em Jesus que ele pratica. Olha só. Se eu sou perseguido porque eu pratico o bem, é uma perseguição que vai me beneficiar. Porque essa perseguição está me mostrando, eu estou no caminho certo. E de repente uma perseguição é também, quem sabe, uma quitação. Porque muitas vezes fomos os perseguidores. E talvez aquela perseguição esteja me beneficiando para que eu fique ali zerado em relação aos meus débitos passados. Porque quem persegue será perseguido. Quem agride será agredido. Quem assassina não fugirá do assassinato. Passará por essa questão. Porque é da lei. Não que o sofrimento seja a lei, mas a gente sofre porque a gente faz os outros sofrerem. E a lei, ela é igualitária. Lei de Deus não privilegia ninguém. Equidade total. Então, a espada que fere, ferirá a mão que usa a espada para ferir. Aqui nós temos os verbos de ação em relação às questões da vida. Cabendo a cada um de nós mudar o olhar. Mudar a forma de ver as coisas. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença está aí. Onde eu posso olhar algo com um olhar negativo, mudemos. Transmutemos esse olhar negativo para um olhar mais positivo, mais vibrante, mais pautado nas graças do Senhor. E tudo fica diferente, mas sem ilusões e mentiras, porque isso é um passo que vai precipitar a outros passos e a mudança é lenta. A gente não muda uma mente negativa para uma mente de polo positivo de um dia para o outro. Demanda muito esforço. E como ele diz aqui, em um dos itens, suor. Mas qual é o verbo que ele usa? O suor melhora. Se eu suar a camisa nesse trabalho, de mudar o polo da minha mente negativa para uma mente mais positiva, eu vou suar na melhoria. Ele usa os verbos. Beneficia, fortalece, redime, enaltece, santifica, aperfeiçoa, aprimora, estimula, nobilita, dignifica, engrandece, reconforta, ensina, ajuda, valoriza, restaura, edifica, corrige, eleva, salva, colabora, constrói, instrui, limpa, melhora, esclarece, entesoura, auxilia e liberta. Ele usou aqui 29 verbos positivos. Olha como eles existem e a gente nunca prestou atenção. Verbos positivos. Enaltecer é um verbo que precisa ser usado de maneira positiva. Vamos enaltecer a graça do Senhor. Vamos beneficiar a todos com a graça do Senhor. Vamos dignificar a nossa caminhada pelas nossas ações em relação à graça do Senhor. O que é a graça do Senhor? Poder auxiliador para superar as nossas lutas. E por fim ele finaliza. Muitos homens seguem à procura de dádivas transitórias do mundo.
Seria você? Seria eu? Estamos buscando essas transitórias, tolas mesmo, dádivas do mundo? Muitos estão aí, mas o cristão verdadeiro, cristão não é religião. Cristão é caráter, é comportamento, é personalidade, é atitude, é escolha. Cristão é aquele que segue o Cristo. Quem segue o Cristo precisa fazer o que o Cristo fez. Cristão, nunca ouvide, nunca vire as costas, nunca negue, nunca finja que não existe ou deixe para lá o sublime dom da vida que é a graça de Deus. Ser cristão é pensar na graça de Deus o tempo inteiro em nossas vidas. Base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que ele se encontre. Base. Quem não tem base não se sustenta. O prédio pode ser bonito, o prédio pode ser alto, o prédio pode até assombrar. Se ele não tem a base que vá sustentá-lo, ele vai ruir, ele vai quebrar, ele vai colapsar. Os homens quebram, colapsam e acabam em ruínas, vidas em ruínas, porque simplesmente olvidam o dom de Deus, o dom, a graça, o auxílio, o poder máximo, que é o auxílio divino em nossas vidas. Fugindo pelas esquinas obscuras dos desejos materialistas e egóicos. Você está sendo, agora, nesse exato momento, sublimado pela graça do Senhor. Nós estamos como se fosse uma grande chuva de dádivas que descem do plano ignorado por cada um de nós, mas que lá está e que nos envia a chuva de dádivas, chuva de graças do Senhor. Que possamos, de alguma maneira, absorver, deixar essa graça, deixar essa dádiva, deixar esse dom, esse poder de auxílio que nos sustenta na luta, que nos faz caminhar, entrar em nossos corações. Porque assim tudo ficará muito, mas muito mais iluminado, muito mais sublime e dadivoso. Que possamos refletir sobre mais esta lição. E o convite continua de pé. Jesus convida a todos, todos os dias. Segue-me. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.